Assédio moral, violência psicológica e tortura psicológica são tudo a mesma coisa? Não, não são. Então fica comigo até o final aqui que você vai entender isso direitinho. Roda a vinheta. Fala guerreiro, fala guerreira, seja bem-vindo ao canal Sindicância em 5 minutos comigo, David Duarte. Hoje, mais um vídeo novo para você. Violência psicológica, assédio moral e tortura psicológica. Vamos saber a definição de cada uma delas aí e a diferenciação. Mas antes, cara, não é inscrito no canal ainda? Se inscreve aqui no canal, aciona o sininho para ser avisado de todos os vídeos e todas as lives que a gente faz para você, todo domingo e toda quarta às 20 horas. E se puder deixar o like pro tio, te ajuda. Compartilhe aí para todo mundo vir para cá e assistir o que a gente está passando para você. Mas antes, então, vamos entender o que significa isso. Vamos lá para o computador, para a tela do computador, para entender essa diferenciação. Vamos lá, então. Seguindo aqui, o primeiro instituto que a gente deve entender o que é o assédio moral. Eu trouxe aqui a definição do professor Raimundo Simão de Mello. Raimundo Simão de Mello é um procurador regional do trabalho aposentado, é consultor jurídico, advogado, procurador regional do trabalho aposentado, como eu já falei, doutor e mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo, né? Ele diz o seguinte: o assédio moral é uma forma de ser com o trabalhador com a finalidade de se exercer sobre ele certo domínio, e se caracteriza pela insistência impertinente, perseguição, sugestão ou pretensão constante em relação a alguém. Veja só, pessoal, na relação, ele pode levar, inclusive, o professor fala que esse assédio moral pode levar à violência psicológica, pode levar ao constrangimento, à humilhação, a práticas de crimes, a vexames, a tortura psicológica, inclusive, que é um crime descrito no Código Penal. Né? Nas relações de trabalho, na relação entre empregador e empregado, ou gestor e servidor, né? Na relação de trabalho, de emprego, tem sido muito comum essa alegação de assédio moral. E isso é facilitado pela que marca a desigualdade entre as partes, em razão do poder da direção do gestor ou do empregador, né? No nosso caso aqui, gestão pública do gestor. E é certo que essa subordinação também, isso tem que ficar bastante claro, não significa posição moral inferior do trabalhador ou do servidor em face do gestor, né? E nem também a perda da dignidade daquele servidor. Veja, é comum e é legítimo a cobrança do gestor ou do empregador, do seu empregado, do seu servidor, por resultados, por cumprimento de horários. Isso faz parte da relação. Né? Agora, o assédio é quando se exacerba este limite, né? Se ultrapassa este limite da relação. Bom, como esse fenômeno tem provocado muitas consequências no ambiente de trabalho, cara, inclusive minando a saúde de muitos servidores, aí levando à responsabilização de muitos gestores, o assédio moral tem sido muito estudado de forma multidisciplinar nas áreas da psicologia, da medicina do trabalho, da administração de empresas e, claro, também do direito disciplinar, direito administrativo, né? E tem consequências danosas diversas aí para as vítimas, né? Ele passa a conviver, geralmente desenvolve depressão, angústia, distúrbios do sono, conflitos internos, sentimento de fracasso, inutilidade, palpitação, enfim, são inúmeras aí e devastos, né, as consequências desta prática que deve ser, como eu repito aqui, deve ser extirpada do serviço público, né? Mas existe também, em contrapartida, instrumentos que devem combater esse tipo de conduta, né? Um dos instrumentos muito debatidos hoje em dia, trazido à voga, né? Está muito sendo falado hoje no âmbito do serviço público, inclusive, é o tal do compliance, né? No mundo corporativo também, né? O tal do compliance consiste em um conjunto de mecanismos, gente, que visam garantir o cumprimento de normas e políticas como mecanismos internos de integridade. Então, o compliance tem por fim a adoção de ferramentas e práticas preventivas. E ela visa adequar as normas legais e evitar essas ações judiciais, com foco na redução dessas condenações. Então, seu objetivo aqui fazer com que se haja de acordo com as leis e regulamentos, né? É muito comum o gestor passar os seus limites, ou às vezes, muitas vezes, por falta de conhecimento. Tá? Então, um bom compliance pode começar, inclusive, por uma auditoria e mapeamento dos riscos para averiguar o que está errado no setor, né? No departamento.
E o que não existe é introduzido os riscos para os atuais. A partir daí, cara, instituir-se procedimentos adequados, cada rotina laboral, como organizar e padronizar os documentos para admissão e promoção e seleção de servidores, né? Organizar padrões para registro de pontos. Quando eu falo padrões, é a aplicação geral para todos, né? De folha de pagamento, segurança, enfim, é muito importante isso. Já no próximo aqui tópico, quando a gente fala aqui em violência psicológica, né? Aí nós já temos uma outra definição, né? E que se assemelha também. E ela é mais abrangente do que o próprio assédio moral, né? A violência psicológica não significa que existe somente na relação de trabalho, pelo contrário, existe muito na relação doméstica, né? Entre homem e mulher. As mulheres é muito comum serem vítimas de violências psicológicas, crianças também, cara, então estão se endurecendo aí algumas penas de crimes contra a criança e do adolescente por violência doméstica, violência psicológica. Na mulher, contra a mulher também, na questão da lei da Maria da Penha, existe um projeto de lei tentando tipificar a violência psicológica como um crime de tortura. Você vê como não é a mesma coisa, tá certo? Então a violência psicológica consiste em críticas maldosas, acusações, xingamentos, ofensas, desprezos, ironia, ameaças veladas, silêncio como forma de punição, controle de todos os passos da vítima, frases ditas com o propósito de confundir os outros comportamentos, são repetidos pelo abusador ao longo do tempo. Veja só, o assédio, muito se fala assim, David, é difícil você comprovar esse tipo de conduta no âmbito do trabalho, né, na relação do trabalho. Olha, eu não sei se não, viu, gente? Diferente do assédio sexual, que geralmente ocorre em portas fechadas, né, a vítima geralmente não existe testemunhas, o assediador, no caso de assédio moral, o do violentador psicologicamente, ele se sente bem em fazendo esse tipo de conduta na frente de outras pessoas. E outras pessoas percebem isso. Tá? Outros colegas de trabalho percebem. Quando isso vem, claro, de uma forma vertical descendente, ou seja, vem lá do chefe para o subordinado, né? Porque a violência psicológica também pode ocorrer em conluio com outros colegas, inclusive de forma horizontal, ou seja, do mesmo nível hierárquico do servidor. Então, mas enfim, quando o abusador, o violentador gosta de para saciar o seu a sua lascívia, vamos chamar assim, né, o seu gosto ali pela violência psicológica que ele gosta de aplicar, pelo abuso, pelo assédio, ele o faz na frente de outras pessoas. Então é fácil, sim, testemunhalmente, geralmente se tem testemunhas nesses atos impróprios, né? Então, não confunda, então, aqui, só para a gente retomar aqui, o assédio moral da violência psicológica. São parecidas, mas a violência psicológica ela é mais abrangente. O assédio moral, ele é um pouco mais, na relação do trabalho, claro, né, aplicar a relação do trabalho, um pouco mais restrito. E agora vamos falar rapidamente aqui da tortura psicológica, né? A tortura psicológica, como a gente já está falando aqui, é mais restrito ainda, né? Porque ele é um tipo penal, ele é um crime descrito lá na Lei 9.455 de 97, que é a lei de tortura, tá? Ali tem um monte, a gente não vai debater que esta lei a gente vai ainda trabalhar no longo do ano aqui de 2021, pormenorizado. Então só estou trazendo aqui essa diferenciação rápida para que você entenda o que é assédio moral, o que é violência psicológica e o que é tortura psicológica, né? Então a tortura psicológica, o assédio e a violência psicológica podem compor o tipo deste crime, né? Pode compor, mas ele não se confunde com ele, tá? Então não é a mesma coisa. Vamos dar uma olhada no que está tipificado no artigo 1º, vamos lá. Artigo 1º da Lei 9.455 de 97. Constitui crime de tortura. Só para a gente ficar só nesse artigo 1º, no artigo 1º, inciso 1º aqui, inciso 1. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental. Então, os tipos aqui têm que estar todos conjugados, tá? Então, você precisa constranger alguém com emprego de violência ou de grave ameaça, causando-lhe o quê? Sofrimento físico, dor física ou mental. Tá aqui a tortura psicológica, ou mental. Então, a tortura não precisa ser apenas no corpo, sentir a dor física, né? A tortura psicológica também é um tipo de crime
crime de tortura, tá ali. Só que isso tem que ser com que objetivo, né? O objetivo de constranger alguém. Então a tortura, você vai aplicar, o torturador vai aplicar a violência ou a grave ameaça, a violência, repito, a violência física também pode causar tortura psicológica, mental, é possível sim, tá? Mas a gente vai dissecar isso em um outro momento, tá certo? Mas você quer constranger alguém, o torturador quer constranger alguém só para ficar nesse primeiro item aqui, tá? Empregando a violência ou a grave ameaça, causando-lhe então o quê? O sofrimento físico ou o sofrimento mental. Para quê? Para ter um fim, tá? O item A, só para ficar no item A, tem B e C também, nesse item 1 aqui, a letra A e B e C, eu só citei a letra A. Com o fim, por exemplo, né, de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Tá ali, tá em a figurinha ali do rapaz armado, né, apontando para a mulher, essa figurinha lá do TJ, do Distrito Federal, e diz assim, tortura psicológica também é crime. Se você, daí a fala do rapaz ali, se você não me falar com quem está saindo, eu te mato, né? Então, essa é uma tortura psicológica, tá ali, descrita no item do artigo 1º da Lei 9455 de 97, inciso 1º, a linha A, letra A, tá? Então, ali ele está pedindo, ele está constrangendo a pessoa com o emprego de grave ameaça, né? Grave ameaça, e deve estar certamente causando esse sofrimento mental. E existe uma outra consequência, o tratamento mental, o constrangimento mental, o sofrimento mental, cara, psicológico, ele pode estar, existe uma outra linha também de tratamento aí, querendo que tipifiquem isso, que o sofrimento psicológico, ele pode causar danos físicos de forma a, preste atenção, a caracterizar o crime, por exemplo, de lesão corporal. Tá? Então existe uma série de consequências esse tipo de ameaça, esse tipo de assédio, esse tipo de violência, além da tipificação com a tortura psicológica. Tá certo? Então, lembre-se ali que nós temos, então, esta possibilidade de o crime, por exemplo, se você não emprega, se você não consegue encaixar todos os tipos, os verbos aqui sendo aplicados na tipificação do crime de tortura, você pode estar, em que pese não ser tipificado, não ser encaixado nesse tipo penal, crime de tortura, você pode ser encaixado no crime de outros crimes, como crime de ameaça, como crime de constrangimento, né? Então, nós temos aqui, gente, essa possibilidade, vamos aqui, só para você ter uma ideia, aqui é a Lei Maria da Penha, que já é um pouco mais avançada em relação à violência contra a mulher, né? Então ele diz ali também o que é violência psicológica, que a gente estava tratando antes, né? É entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima. Claro que isso aqui é uma definição que vai servir de base para muita coisa, mas ele está falando mais da violência contra a mulher, tá? No âmbito doméstico. Diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação da sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Veja, existe aqui um trabalho, vamos voltar aqui para mim, existe aqui um trabalho, uma tentativa de tornar esta violência psicológica da Lei da Maria da Penha como crime de tortura, um projeto de lei, tá? Então, é bem possível que isso seja aprovado em breve e a violência psicológica seja tida como tortura, esse tipo penal. É tortura e ponto, está definido, né? Não, mas por enquanto nós temos essa diferenciação. O que é o assédio moral, em especial no ambiente de trabalho, o que é a violência psicológica e também o que é o crime de tortura psicológica, tá certo? Se fez sentido esse vídeo para você, compartilha com teu colega aí, com teu amigo, indica todo mundo para vir para cá, deixa o like pro tio e domingo estaremos de volta com mais um vídeo ou uma live às 8 horas da noite. Um abraço!